o Senhor me deu esta mensagem. Eu conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: ó Senhor soberano, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isto. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, o falei. Aqui está uma palavra maravilhosa para a minha e para a sua vida, que muitas vezes ficamos duvidando daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aqui a palavra de Deus vai falar para o seu profeta Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 1 e no verso 1. Ele vai falar para Jeremias que antes que Jeremias fosse formado no ventre da mãe dele, ele já o conhecia. Ele sabia exatamente quem ele é. Ele seria um menino, seria formado um menino, desse menino seria um profeta, e desse profeta ele enviaria às nações que ele quisesse. E que Jeremias não se preocupasse no povo em que ele estivesse introduzido para levar a mensagem, muito menos com a mensagem. Não se preocupasse com a cara feia com que ele olhasse, com as ameaças que ele fizesse, porque Deus era com ele, e Deus, quando manda a gente fazer alguma coisa, Deus se responsabiliza. Muitas das vezes a gente fica desanimado, fica desencorajado, porque passamos por uma situação, muitas vezes a gente mesmo nos metemos em situações que nós nos encontramos em um beco sem saída, não sabemos o que fazer. E por causa, muitas vezes, da nossa rebeldia, por causa de não observar, não ouvir atentamente a palavra do Senhor, saímos daquele contexto e que Deus preparou para nós, e quando nos vemos nessa situação, a gente começa a ficar desesperado, achando que não tem mais jeito, que nós já botamos tudo a perder, que nós estamos no lugar errado, estamos indo para a direção errada. E muitas vezes a gente fica de cabisbaixo, perde a força de lutar, perde o ânimo. Mas o Senhor está falando para nós neste momento. Nós precisamos entender, observar o que Deus está falando, quem é Deus. A gente vai falar, olha, é porque eu fiz você, né? Fiz você homem, eu fiz você mulher, mas o ser humano não tem nenhuma possibilidade de fazer ninguém. Quando o homem nasce, um homem, Deus já estabeleceu. Quando estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Ele nos formou para uma determinada situação, para uma determinada tarefa. Nossa vida não é projetada por Deus depois que nascemos. É quando nós estamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Ele já tem um objetivo para cada pessoa em particular. Deus já sabe em que espaço nós vamos ocupar no mundo. Só que Deus fez o ser humano com um propósito. Sempre Deus vai ter um propósito para cada um de nós individualmente. A única coisa que eu quero dizer é que o propósito de Deus é criar o homem para ser seu amigo, para viver com ele, para ter um relacionamento com ele.
Mas muitas vezes, por causa da dureza do nosso coração, nós andamos de maneira errante, nem paramos para olhar para trás, para observar que o caminho que nós trilhamos, Deus não estava nele. E o Senhor vai mostrar qual o caminho que ele está. É o caminho da justiça, é o caminho do amor, o caminho da verdade. Esse é o caminho que o Senhor está. Mas muitas vezes nós vivemos no caminho da mentira, no caminho da desilusão. Nós vivemos de qualquer jeito, sabendo que o nosso coração enganoso é incapaz de tomar uma decisão certiva se o Senhor não for conosco, se o Senhor não nos orienta. Por quê? Porque quando a palavra dele vai dizer que quando nós estávamos sendo formados, pensa algo que é praticamente nada. Daquilo Deus vai trazendo a forma, Deus vai trazendo cada um os órgãos que estão sendo formados lá dentro do nosso corpo. Cada membro do nosso corpo está sendo formado pelo Senhor, está sendo formada a nossa mente, o nosso coração que está lá dentro dele. Há um propósito para tudo isso. Mesmo que depois a gente não aceita determinadas coisas, mas precisamos entender que Deus tem o melhor para o seu filho, para a sua criatura. E Deus criou o ser humano com o objetivo de viver para se relacionar com o Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus vinha todas as manhãs conversar com Adão ali no Jardim do Éden. Até que um dia Adão desobedeceu, pecou contra o Senhor. E por causa disso, a imagem de Deus, que era o homem, ficou deformado. Por causa do pecado, o Senhor, nosso Deus, ficou impossibilitado de conversar com a criatura que ele fez com todo amor, soprou nas narinas do homem o seu fôlego que lhe deu vida, colocou dentro do homem partícula sua, para que nós desejássemos estar com ele. Mas por causa do pecado enrustido no homem, essa comunhão, esse relacionamento foi quebrado. Mas quando Deus viu que Adão já estava com medo dele, escondido, quando ouviu os passos do Senhor vindo ao seu encontro para conversar com ele, a Bíblia vai nos dizer que Adão se escondeu e ele perguntou a Adão: onde tu estás? Eu estou escondido, Senhor. Mas por quê? Porque eu estou sem roupa. Adão sempre esteve sem roupa, sempre, mas nunca percebeu. Da mesma coisa é nós. Muitas vezes a gente comete alguma iniquidade, porque quando nós pecamos, é contra Deus que nós pecamos, porque Deus é santo. É contra o Senhor que nós pecamos, porque esse Deus que não poupou nem o seu Filho amado Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, mas ele se entregou por amor a mim e a você. De repente, Deus vê a gente indo cada vez mais para longe dele e ele chama e nós não ouvimos. Deus grita, mas nós não percebemos. E Deus ali faz de tudo para nos trazer de volta para o seu convívio, para a sua presença. Então nós precisamos entender que antes da gente desejar estar com Deus, é Ele que deseja estar conosco. Antes de nós escolhermos o Senhor, Ele nos escolheu. Então precisamos entrar na presença de Deus com toda a ousadia. Ali no livro de Hebreus ele vai dizer, por quê? Porque Deus, quando a cortina, o véu se rasgou, o Senhor então abriu a oportunidade para todo ser humano se relacionar com Deus. Eu e você não precisa de nenhum intercessor, porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para nos levar à presença de Deus, para nos regenerar cada manhã. Então, toda vez que nós percebemos que pecamos
contra o nosso Deus. Devemos dobrar os nossos joelhos, buscar ao Senhor. Devemos abrir o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o Senhor falando conosco e nos prostrarmos diante dele, assim como um bebê que depende do cuidado da sua mãe, do seu tutor. Assim nós precisamos depender de Deus, depender do Espírito Santo de Deus, que é santo, para entrar na presença de nosso Deus. Porque Jesus falou assim: olha, eu estou indo, mas eu estou deixando com vocês um Consolador. Ele é o ajudador de vocês, é o conselheiro. Onde ele estiver, eu estarei, porque nós três somos um: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estamos em unidade. Jesus vai falar: olha, assim como eu, Pai e Espírito Santo somos um, eu quero que vocês, igreja, também sejam um. E é assim que Deus quer, que nós entendemos que Ele é o nosso Pai e que Ele deseja se relacionar conosco. E mesmo que nós nos encontramos distante dEle, precisamos nos prostrar, pedir perdão pelos nossos pecados e abrir o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus venha agasalhar dentro de nós e nós possamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, entregue cada um dos teus cuidados para o Senhor, as tuas preocupações, tudo aquilo que tem te afligido. Não procure salvação, não procure libertação em outro lugar, porque não há, só há salvação em Jesus Cristo. Não há no seu amigo, não há outros deuses capazes de te libertar, de te salvar. Deus é o único que pode salvar através da morte do seu Filho amado, Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio salvar, libertar aquele que se havia perdido, e todos nós estávamos perdidos. Mas Deus nos encontrou e enviou Jesus Cristo para nos reconciliar com Deus. E hoje nós temos essa oportunidade. Não sei o que você está pensando, mas não fique vivendo de acordo com os teus pensamentos, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Então entrega a tua vida para Jesus e veja que Ele vai cuidar de você, confie nele e tudo Ele vai fazer. Amém? Deus te abençoe.